paz do Senhor, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à leitura bíblica diária. Hoje é dia 9 de novembro e nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulos 3, 4 e também o 5. Vamos lá? Capítulo 3 diz assim: Pedro cura um mendigo aleijado. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata e não tenho ouro, mas eu lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando, louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, que glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha desse fato. Ei, coisa poderosa! Versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse: O Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês, descendentes desses profetas, vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Enquanto falava ao povo,
Pedro e João foram capítulo 4 agora. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade pelo meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Mas não havia nada que pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem, mas para evitar que se espalhem sua mensagem, devemos adverti-los para que não falem nesse nome mais a ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Coisa linda, né? Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. Eles voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes e os líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo teu Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tempo com planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo, do servo Jesus Cristo.
Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em oração, coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Então entre eles não haviam necessitados, pois quem possuía terras ou casa vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos, que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam do terreno? Ela respondeu: sim, foi esse valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vejam, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam deste acontecimento. Versículo 12. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns dele enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Tomados de inveja, os sumos sacerdotes e os oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárceres e os levou para fora. Vão ao templo, transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, os sumos sacerdotes e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram: a prisão estava bem trancada e os guardas vigiando lá de fora, mas quando abrimos as portas não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia:
Os homens que os senhores puseram na prisão estão no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse. Mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita como príncipe salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunha dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhes obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais israelitas: cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Olha só. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Deus te abençoe e até amanhã na nossa continuidade da leitura. Fiquem com Deus.